O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniam a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos: Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia. E o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isso. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis muito mais do que muitos pardais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Neste dia, a Igreja faz memória, querido irmão, querida irmã, de Santa Teresa de Jesus, a grande santa e doutora da Igreja, Teresa d'Ávila, nascida em 1515 e falecida em 1582. Uma mulher extraordinária, uma mulher forte, uma mulher invencível, uma mulher que teve a graça de, desde a infância, seguir um caminho junto de Deus, mas em determinado momento esse caminho ficou ainda mais claro, a chamada grande conversão de Santa Teresa. Ela se fez carmelita desde muito jovem, no Carmelo, fora dos muros de Ávila, e ali então, empenhada, vivendo no convento da Encarnação, viveu durante cerca de 20 anos, mais ou menos, até o momento em que ela percebeu que ainda estava vivendo uma vida bastante medíocre, E olha que já era uma freira provada, tantos anos, 20 anos, e lhe faltava ainda a verdadeira conversão. Caiu gravemente enferma e um tio, que ele era muito querido, lhe trouxe um livro de presente, El Terceiro Abecedário de Osuna, que é um famoso livro da época, ainda hoje, muito bom. El Terceiro Abecedário, que resumidamente continha assim dicas, de vida espiritual, de crescimento na graça e coisas do tipo. E ela, enquanto padecia da enfermidade, tomou aquele livro e, lendo página a página, percebeu que era preciso dar um passo. Da enfermidade, ela alcançou mais do que isso, alcançou a graça de uma verdadeira conversão, e a partir dali Deus lhe colocou no coração uma vontade sincera e uma força invencível para reformular o Carmelo, refazer as fundações carmelitas, e a partir dela tem as chamadas carmelitas descalças. E fez muitas fundações bonitas e com grande carisma a Igreja ainda hoje. Vale constar que aqui em nossa diocese, por exemplo, temos 2 Carmelos que estão ligados à fundação de Santa Teresa. O Carmelo das Irmãs Carmelitas em Cabeçudas, Itajaí, e também o Carmelo Cristo Redentor, aqui tão próximo, em Picadas do Sul, aqui em São José. E falar de Teresa é falar de uma mulher que realmente assim empenhou-se profundamente, diariamente, constantemente a estar na presença de Deus. Deixou uma literatura vasta que merece o nosso estudo, e a ela atribui-se especialmente a obra Caminho de Perfeição, as moradas, o castelo, que vai assim passo a passo mostrando como que é essa habitação de Deus na alma e que passos deve, pois, o católico, o cristão que quer realmente estar no castelo com Deus, o que é preciso fazer. Que ela interceda por nós. Uma mulher como essa precisa ser invocada
pedimos a ela a sua intercessão. E do Evangelho que nós acabamos de ouvir, nosso Senhor continua a exortar a todos, dizendo, olha, tomai cuidado com os fariseus, né? O fermento deles é a hipocrisia. O Senhor está a semana inteira manifestando esse descontentamento com as aparências. E hoje ele vem especialmente dizer o que é dito dentro das paredes vai ser anunciado nos telhados, né? A casa de um judeu, por uma questão de clima, havia dois pavimentos. A casa, né? As paredes e tal, e em cima, onde seria o telhado, por conta da pouca chuva e tudo mais, havia um terraço, né? E esse terraço era o lugar onde as pessoas iam após o sol para tomar assim um vento fresco, enfim, né, o frescor da tarde, e ali se sentavam, ali falavam sobre as notícias e tudo mais, e Nosso Senhor fazendo recordar essa atitude como que diária, né, vai manifestar dizendo, olha aquilo que foi falado embaixo, depois vão falar em cima no telhado, ou seja, não queira esconder nada, muito especialmente vivendo uma realidade dúbia, né, ou coisa do tipo, um casado vivendo um adultério, um sacerdote infiel, enfim, ou nos negócios, ou tantas coisas que se faz às vezes às escondidas, que depois serão anunciadas nos telhados. O Senhor nos coloca com uma exortação. Por quê? Porque nada escapa dos olhos de Deus. Então, não queiramos dar o nosso jeitinho. No nosso jeitinho não dará jeito, aliás, dará jeito de nos colocar no inferno, longe de Deus, longe da sua graça, né? Tenhamos a bondade e a sinceridade de cooperar, de sermos muito fiéis, né? E reconhecer o nosso erro, a nossa miséria e dar passos de santidade. Que Santa Teresa nesse dia, a grande Teresa de Ávila, olhe por nós, nos ajude também a termos essa alegria que Nosso Senhor diz bem no final do Evangelho. Será dada a vossa recompensa, né? O prêmio e o castigo. Não tenham medo daquele que depois de tirar a vida pode colocar ainda no inferno, né? Temei muito mais a este que pode nos colocar no inferno. Não tenham medo dos homens, não tenham medo de ser fiéis, não tenham medo de buscar realmente a Deus. Ele nos conhece profundamente, conhece até quantos cabelos temos, ou seja, se Ele assim nos conhece, vale de fato viver na presença dEle. Que possas fazer isso e que esse dia seja para a glória de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Aproveito também para lhe pedir, se puder, nesse dia, rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria por mim. Estou comemorando 5 anos de ordenação sacerdotal, conto com a tua oração também.